Estamos no ar com mais um Desobediência Sonora aqui na Antena Zero, programa 2 de 2019. E aí, depois de a gente ter entrevistado o próprio Chiclé aqui da Antena Zero, hoje a gente volta aqui com a temática mais política e social. Aí eu tô aqui com o meu camarada aqui, o Cauã, o William, que ele é pesquisador do Instituto de Teoria e História do Anarquismo e militante da Resistência Popular Sindical. Valeu aí, ô Cauã, por colar pra vir trocar essa ideia com a gente aí. Valeu, Suna, é nóis. E aí o assunto que a gente vai tratar hoje é o livro que o Cauã coorganizou. Aí os nomes das pessoas eu não guardei, porque são muitas, mas aí você fala na hora. E o livro é o História do Anarquismo e Sindicalismo Revolucionário no Brasil, Novas Perspectivas. E aí, começando, Cauã, fala um pouco aí sobre o livro, quem que te ajudou a organizar, de onde saiu, do que vocês falam. Então, esse livro, né, ele é o trabalho aí de pesquisa de alguns pesquisadores, né, proeminentes nesse tema do anarquismo, né, alguns militantes, outros só acadêmicos, mas enfim. Eu e um outro companheiro também militante da FARJ e historiador, o Rafael Viana, né, a gente percebeu nas nossas pesquisas que havia lançado várias teses importantes sobre o anarquismo que não haviam sido publicadas, né? A gente tem um foco de publicações do anarquismo muito, por um lado, de traduções, né? E teoria, ou também mais textos militantes. E, de um outro lado, quem escreve a história é mais pesquisadores mesmo de universidades, não ligadas ao anarquismo, né? Ligadas a outra esquerda, enfim, até que deturpam um pouco. Alguns são muito bons, né? Não tem só anarquista no nosso livro, mas essa parte dessa galera que publica não está inteirada, quer dizer, com os assuntos mais, assim, vamos dizer, mais sérios do anarquismo. Então a gente quis pegar publicações de 10 anos para trás que não haviam sido publicadas, mas que têm relevância científica, né? E para escrever capítulos curtos para influenciar pesquisadores no futuro e também influenciar, né, movimentos sociais e movimentos políticos, né, libertários, anarquistas, autonomistas, para conhecer, né, a história mesmo do anarquismo empiricamente, dessa perspectiva, né, novas perspectivas, quer dizer, assuntos que trabalham com o que a gente chama, que eu posso explicar depois, né, a nova história do trabalho, né, a história global do trabalho, transnacional do trabalho, né, e a nova história cultural, né. Então, trabalhando com essas perspectivas bem novas, lidando com esse objeto que já foi trabalhado por militantes, por pesquisadores, mas com esse olhar teórico-metodológico a partir das fontes. E o que é o sindicalismo revolucionário? Ele tem alguma ligação com o anarquismo? Porque normalmente, quando a gente conhece o anarquismo, fala bastante de anarcossindicalismo, né? Não se fala do sindicalismo revolucionário. Aí você tem alguma diferença? Qual que são as relações disso? Então, isso é bem verdade, né? Se confunde aqui no Brasil o que os anarquistas fizeram, né? A atuação deles sindical, né? Com o anarcossindicalismo. Mas no Brasil não houve anarcossindicalismo. No Brasil houve sindicalismo revolucionário. O título do livro é o Sindicalismo de Intenção Revolucionária, que na verdade abarca o anarcossindicalismo e o sindicalismo revolucionário, né? A gente usou esse termo. O sindicalismo revolucionário, na verdade, o que ele tem de diferente do anarcossindicalismo é que os anarquistas iam construir uma luta que era praticamente neutra, não ia ter, entre aspas, né, não ia ter filiação política a nenhuma ideologia, né, seja comunista, até mesmo uma filiação explícita com o anarquismo. Porém,
seria um sindicalismo de ação direta para os trabalhadores fazerem suas lutas, né, pragmáticas, né? Jornada de 8 horas, jornada que foi aqui no Brasil, né? Antes mesmo do Vargas instituir a lei das 8 horas de trabalho, foram os anarquistas, a partir do sindicalismo revolucionário, que conseguiram, né? Igualdade de gênero nas relações de trabalho, né? Enfim, várias pautas que os trabalhadores iam agir através desse sindicalismo, através da luta, né? Então não teria uma filiação explícita com o anarquismo. Tanto que no sindicalismo revolucionário no Brasil participavam socialistas, pessoas não filiadas, porque a ideia do sindicalismo revolucionário é que você, na própria luta, vai aprender cada vez mais a lutar. E claro, e anarquistas organizados internamente, né, que houve grupos no Brasil na história que a gente conta, iriam internamente definir quais seriam as pautas para radicalizar essas lutas mais pragmáticas em revolucionárias numa visão anarquista, né? Ou seja, não podia imbricar anarquismo e sindicalismo no sindicalismo revolucionário, porém eles internamente poderiam impulsionar essa luta para ligar as lutas de curto prazo com a revolução. Já o anarcossindicalismo, ele tem, que aconteceu na Espanha, por exemplo, ele tem uma ligação explícita, né? Ele tem uma ligação programática explícita com o sindicato. Então, o próprio sindicato, no programa dele, tem uma filiação anarquista. Então, essa filiação, essa organização interna não era necessária, porque o próprio sindicalismo, ele é tanto de luta de curto prazo quanto revolucionário. Diferente do sindicalismo revolucionário, que precisa dessa mediação em 2 instâncias para se tornar revolucionário. Porém, ele tem essa intenção, né, de ação direta, quer dizer, de trabalho pela base e não centralizada num partido, né? Que todos os trabalhadores, a partir das suas especificidades, né, poderiam lutar, né? Coordenados, obviamente, por cidades, estados e até no país, que era a Confederação Operária Brasileira, mas respeitando as decisões de base por categoria ou de bairro, né? O sindicalismo revolucionário é isso. Bom, agora vamos ouvir aí a primeira música da nossa trilha de hoje. Vamos ouvir Fecaloma tocando Camaradas e a gente volta com o Cauã para continuar essa ideia aí.
de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje a gente tá aqui com o Cauã, falando sobre história do anarquismo e sindicalismo revolucionário no Brasil e as novas perspectivas. A gente acabou de ouvir o Fecaloma tocando Camaradas e aí teve uma ideia aqui sobre a doença Fecaloma, né? Que o Elvis morreu disso, a gente descobriu agora. Pesquise o que é Fecaloma, que eu não vou dizer, vai que você tá almoçando assistindo o programa, não vai ser uma coisa boa. Ô Cauã, você tava falando aí sobre o que era o sindicalismo revolucionário e a relação com o anarquismo. Qual que é a importância do anarquismo e do sindicalismo revolucionário dentro da luta social mais ampla no Brasil? Num geral, assim, né? É difícil falar porque a história é muito ampla, mas desde que surgiu o anarquismo aqui no Brasil até os dias de hoje, mais ou menos, a importância disso nas lutas. Então, quando eu dou palestra em algumas universidades e tal, a pessoa fala assim, né? Tem muita dúvida nisso porque ficou um imaginário errado do anarquismo, como se fosse uma insurreição que se daria do nada, né? A partir do educacionismo, né? E a principal, na verdade, porque falar qual seria a transição, né? Do comunismo tem o Estado, então as pessoas passam a acreditar mais que é algo mais palpável. Mas para a maioria dos anarquistas, né, eles chamavam o sindicalismo de vetor de massas, né, do anarquismo. Ela que daria essa transição para uma sociedade mais justa, né, porque os trabalhadores ali lutando pelos seus problemas, organizados a partir da base, né, a partir do seu bairro, a partir do seu local de trabalho, das suas pautas específicas, né, a partir do sindicalismo revolucionário, né, organizado, que nem eu falei, em núcleos de bairro, depois em cidades, né, confederados em cidades, depois confederados em uma confederação de países e até continental, que aqui teve também, e depois no mundo, né, que daria essa transição para o mundo. E o sindicalismo revolucionário não foi o principal vetor só dos anarquistas, né? O Hobsbawm, que é um historiador super importante, fala que até a Primeira Guerra Mundial, né, o principal revolucionário era tipicamente um sindicalista revolucionário, ou seja, trabalhadores, né, na história do global, na história do trabalho, usaram o sindicalismo revolucionário como uma ferramenta de luta, né? Não só depois da Primeira Guerra Mundial e depois da Revolução Russa, né, com o bolchevismo, ele teve uma queda, o sindicalismo de ação direta. Só que a gente vê na história do global e do Brasil, né, que ele continuou agindo, né, mesmo minoritário e conseguindo importantes lutas. Aqui no Brasil, em 1917 mesmo, né, o sindicalismo revolucionário que foi protagonista, né, da greve geral de 1917, que teve aqui em São Paulo, conseguindo várias pautas importantes, né, como 8 horas de trabalho, salário mínimo. Teve também uma insurreição anarquista no Rio de Janeiro, a partir do sindicalismo revolucionário e da organização política anarquista. Teve greves não só nessas cidades, mas na Bahia em 1919, em Recife em 1919, tudo a partir do sindicalismo revolucionário. E até, né, tem vários relatórios de polícia que mostram que em 1934, ou seja, depois de Vargas, o sindicalismo revolucionário ainda era muito atuante, né? E mesmo com o autoritarismo do Estado que veio nesse período, né, os anarquistas continuaram essa propensão ao sindicalismo revolucionário, e vários trabalhadores, né, milhares, milhões, também usaram quando assim interpretaram justo. Bom, vamos ouvir aí mais uma música. Agora a gente vai ouvir uma coletânea Anarcopunk Volume 1, Anti-War. E aí tem uma música que é a primeira música dessa coletânea, que se chama, da banda Dirt, Anti-War. E aí a gente volta pra continuar essa conversa aí.
Tamo aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje aqui com o Cauã, trocando uma ideia sobre a história do anarquismo e o sindicalismo revolucionário. A gente ouviu agora a banda Dirt tocando Anti-War. E aí, pegando o gancho da música Anti-War, no livro que você coorganizou, Cauã, você tem um ou dois textos seus, né? Um é com outras pessoas e um que é só seu, que você fala sobre a posição anarquista antimilitar, antiguerra, anticolonial, né? E aí você falou antes também sobre o internacionalismo, né? De como organizar o sindicalismo revolucionário e tal. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essas questões mais internacionais do anarquismo na Primeira Guerra Mundial, no caso, né? Que é onde você estudou mais. Então, os anarquistas dessa época, né, e até hoje também tentavam deixar claro que a luta era internacionalista, né? Não se daria com uma nação contra a outra. Todos os trabalhadores tinham que se unir contra os detentores dos meios de produção, ou seja, os capitalistas, e contra, né, o Estado Nacional, né? Conjuntamente. E eles, na prática, né, agiam através de rotas transnacionais do mundo inteiro. Então essa coisa que o anarquismo é eurocêntrico, é branco, empiricamente é mentira, né? Porque no meu estudo mesmo, vários anarquistas aqui do Brasil vieram de lutas de ex-escravizados, né? Como Domingos Passos, que era um anarquista negro, né? Tinham anarquistas italianos, espanhóis, mulheres anarquistas, né? Brasileiros, imigrantes, né? E o próprio Enrico Malatesta, que é um militante muito importante da Itália, ele chegou a fazer um trabalho de base na Argentina, na África do Norte, né? E então, na prática, né, até o Benedict Anderson, que é um historiador muito famoso, né, irmão do Perry Anderson, ele fala, né, enquanto o Malatesta veio para a Argentina e para a África, o Marx nunca saiu da Europa Ocidental e Estados Unidos, né? Ele nunca veio para América do Sul, né? Para o Atlântico Sul, no caso. Agora, os anarquistas tentavam fazer isso, né, na prática, fazer essas rotas, né, internacionalistas. E o que acontece? Na Primeira Guerra Mundial aconteceu que fecharam as fronteiras nacionais. Então foi a primeira vez que esse trânsito de militantes ficou mais difícil, né? Então, quando você aprende na escola que as pessoas migraram por causa da Primeira Guerra, não é verdade, né? Foi ou antes ou depois, porque na guerra as fronteiras nacionais elas se fecham, fica mais difícil, né? Então, com as fronteiras fechadas, alguns anarquistas, né? E um muito influente, que era o Kropotkin, ele apoiou um lado da guerra, o lado dos aliados, porque ele achava que a Alemanha, né, era conservadora. Então ele apoiou a França, né, que seria progressista, né? Mas o que acontece? Os anarquistas, principalmente fora da Europa, por causa do internacionalismo e por causa da participação, né, de lutas anticoloniais, porque os anarquistas participaram de várias lutas contra o colonialismo, né? Por exemplo, foram protagonistas na Revolução da Manchúria, né? Na Coreia do Sul, né? Anarquistas fizeram libertação nacional em Cuba, em Filipinas, né? Nas Filipinas, desculpa. Então, eles fizeram uma teoria, né, totalmente anticolonialista e anti-imperialista, né, e antimilitarista contra a guerra. E isso influenciou o anarquismo da Europa a ser antimilitarista, né? Ou seja, o anarquismo não teve uma influência da Europa e para o resto como se fosse uma cópia, né? Os anarquistas daqui, com essas teorias, influenciaram os anarquistas da Europa a essa teoria antimilitarista. E no meu capítulo, né, que é a minha dissertação de mestrado, eu analiso como os anarquistas aqui no período da Primeira Guerra Mundial não seguiram, né, embora o Kropotkin fosse influente, não seguiram as propostas dele. E sim fizeram uma luta anti-imperialista, né, internacionalista, para que fazendo o apelo, né, internacional, né, eles tiveram apoio da Argentina, do Uruguai, da Itália, né, de vários países,
fizeram um congresso, chamava Congresso Internacional da Paz, com esses países, o Congresso Anarquista Sul-Americano, para tentar barrar as influências da guerra e o nacionalismo da guerra aqui no Brasil. Essa posição anti-guerra muita gente confunde com pacifismo, né? Meio boboca, assim, meio hippie. Não tem nada a ver com isso, né? Sim, embora eles fizessem esse Congresso Internacional da Paz com outros grupos socialistas e tal, não era uma paz, eles deixavam claro que não era uma paz. Né, o nome do título do meu livro, que é o da minha dissertação do mestrado até, é Paz entre nós, guerra aos senhores, né? Paz entre os trabalhadores. Para os trabalhadores não guerrearem entre si, né? Porque os trabalhadores iam morrer nas trincheiras enquanto os capitalistas iam, né, lucrar com isso. E eles deixavam claro que era para unir os trabalhadores contra, né, os feitores dessa guerra, que era um alongamento do imperialismo. Eles já faziam essa análise por causa dessa luta na prática anticolonialista que eles tinham presenciado, né? Bom, vamos aí ouvir mais uma música. Não tinha como não tocar o Cólera. E aí vamos tocar o Cólera com Fuck the War. E a gente vai pro intervalo e volta aí pra trocar ideia com o Cauã sobre a história do anarquismo e o sindicalismo revolucionário no Brasil. Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje a gente tá aqui com o Cauã, o William, falando sobre o livro que ele coorganizou, História do Anarquismo e Sindicalismo Revolucionário no Brasil, Novas Perspectivas. Antes de ir pro intervalo, a gente ouviu o Cólera tocando Fuck the War. E aí a gente falou sobre um texto seu do livro e um que você participou no final, que era um texto coletivo e falava um pouco sobre a retomada do anarquismo no pós-ditadura militar, meio anos 80, sobre a importância do punk também, né, na retomada do anarquismo. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse texto que você escreveu, qual a galera que você escreveu também, porque você escreveu acho que em 4, 5 pessoas, se eu não me engano.
Esse texto foi mais difícil escrever porque ele ainda é muito ligado à memória, né, dos militantes de hoje, né, dessa retomada do anarquismo. Então, a maioria não tem estudos muito feitos sobre isso, né? São memórias. A gente não queria um texto de memória, a gente queria um texto de história, embora a memória fosse usada, né? E até o Bruno, né, Lima Rocha, que é um militante desde dessa época, participou, contribuiu com as suas memórias. Quer dizer, militantes mais novos, bem novos que é eu, né, militantes que estão organizados ali pela FARJ também, que é o Rafael, participou. E a Mariana Afonso, que é uma companheira que estudou, que também é uma anarquista, só que ela estudou ações libertárias diversas, né, nesse último período. Então a gente foi bem difícil. Só pra quem não conhece, a diferença de libertário e anarquista, existe alguma diferença? Então, libertário pode ser algo mais difuso, assim, que, por exemplo, teorias anti-estatistas, né? Podem ser teorias libertárias, que elas querem se libertar de algo, né? Teorias LGBT libertárias. Agora, anarquismo mesmo vem dessa corrente histórica do anarquismo, né? Ligado à luta de política mesmo, né? De anarquistas ali desde da Internacional dos Trabalhadores, pelo Bakunin, né? Aliança da Democracia Socialista, e os descendentes que levavam um programa, né, anarquista, que nem eu falei, de anti-estatista, mas não só, né, anticapitalista principalmente, anti-imperialista, né, contra a dominação racial, de gênero, né, que haja sobre a ação direta, né, a luta de classes, né, todas essas que organizam os trabalhadores, o campesinato e os explorados contra essa alienação religiosa do Estado e capital. Ou seja, é um programa, é complexo falar, é um programa que se dá no anarquismo, né? Nem toda ação libertária, ela pode ser ligada ao anarquismo, né? Pode ser ações libertárias, por exemplo, que tem a ver com o marxismo mais heterodoxo, que criticava ali o fim ali do stalinismo. Eles se consideravam de alguma certa maneira libertário, né? Mas não tem ligação direta com o anarquismo. Por exemplo, teorias pós-estruturalistas do Foucault, por exemplo, que são importantes, né? Mas não tem ligação histórica com o anarquismo, né? São teorias libertárias, então preciso marcar essa diferença. E aí ela estudou essas questões lá que você estava falando sobre o texto em si? Sim, aí a gente... Porque o texto, a gente queria falar de várias frentes, né? Que conseguiram reorganizar o anarquismo depois da ditadura. Então o anarquismo estava foi perseguido, né? Foi brutalmente reprimido, como o comunismo. Ou seja, ações, né, no começo libertárias e anarquistas foram importantes para o ressurgimento do anarquismo, né? Então, por exemplo, de um lado o movimento punk, né, que embora não seja necessariamente anarquista, mas anarquistas tentaram reconstruir a COB, né? Então foi importante nisso, quer dizer, essa ação contracultural, né? Pessoas que começaram a traduzir livros, né? Que é o Plínio, né? Plínio Augusto, que ele trouxe livros para traduzir, né? O Centro de Estudos Ideal Pérez, Centro de Cultura Social, né? Todos antes de uma postura mais anarquista classista, né? Mais cultural, ações anarquistas culturais e libertárias foram importantes para esse ressurgimento do anarquismo. Embora a gente não possa falar, que as pessoas digam, que o anarquismo deixou o sindicalismo, que não é mais sindicalismo, né? Eu vejo que mesmo com esse vetor atacado desde a repressão lá dos anos 20, mas passando por Vargas, depois na ditadura, conseguiram destruir, né, o sindicalismo revolucionário, né? Mas os anarquistas tentam incansavelmente desde esse período e após a ditadura a reconstruir um sindicalismo combativo. E aí tem várias divergências, ou tentando construir à parte, um sindicalismo à parte, ou tentando radicalizar, né,
esse do Estado mesmo, né? Com essas ações de massas. Embora tenha essa divisão, os grupos ainda, né, majoritariamente fazem a luta classista, luta de massas e sindicalista revolucionária, né? Então não se pode falar que o anarquismo se restringiu às ações culturais até hoje, né? Que a luta vai se dar numa ação cultural, que tem que largar a luta de classes, que nem alguns anarquistas defendem, né? Isso, empiricamente, se prova ao contrário. A principal força ainda do anarquismo se encontra na luta de massas, luta de classes, sindical, né, e popular. E tem que ser assim. Bom, então vamos aí ouvir mais uma música da banda Against Me, tocando Baby I Am Anarchist, sei lá, anarquista, é isso, o Chiclé me corrigiu aqui. E aí a gente volta pra trocar essa ideia. De volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. E a gente tá aqui hoje com o Cauã, trocando uma ideia sobre a história do anarquismo e do sindicalismo revolucionário no Brasil e novas perspectivas quanto a isso, que é o tema do livro que ele coorganizou aí com uma galera. E você tava falando aí que o anarquismo retomou não, né? Nunca saiu do vetor social, do sindicalismo, no próprio texto fala um pouco sobre a luta por moradia, sobre o passe livre, né? 2013 mais especificamente, mas que não começou em 2013, tiveram várias outras. E aí tem uma crítica que é a crítica a essas correntes mais ligadas ao pós-estruturalismo, que alguns chamam de pós-moderno, que eu não sei nem mais definir muito bem o que é pós-moderno, o que não é. E aí a boa oportunidade de você explicar pra gente o que são essas correntes do anarquismo que bebem mais dessas teorias e elas se desligam da luta popular, da luta de massa.
Então, é complexo, né? O pós-estruturalismo e o pós-moderno são conceitos complexos, mas para mim, né, o que eu combato são teorias, né, e que se dizem anarquistas que diluem ou negam a luta de classes, né? Falam que o anarquismo não é classista, quer dizer, que ele nega a luta, o embate, né? Que coloca o individualismo, né? Vamos lutar através do coisas individuais. Na verdade, tem um texto do companheiro que organizou o livro na internet que chama, né, A Miséria do Apoliticismo e as Raízes da Esquerda do Anarquismo, né? Rafael Viana da Silva. É um texto muito bom, assim, rápido, de internet, que explica que, na verdade, essas vertentes são marginais ao anarquismo e se ligaram depois, né, da queda do Muro de Berlim, de 1968, né? E um anarquismo individualista, né, dos Estados Unidos começou a contaminar, né, o anarquismo, enfim. E claro, com a crítica que se deu à União Soviética, os anarquistas e outras pessoas de esquerda tentavam buscar outras teorias que explicassem o mundo e acabaram, como Foucault mesmo. Ele é importante para mim, mas, por exemplo, não dá para seguir uma prática. Ele fala sobre várias coisas importantes, né, sistema prisional e tal, mas não dá para seguir uma prática política sobre ele porque a tradição dele é nietzschiana, ou seja, é desorganizada. E o Bakunin, por exemplo, desde o começo ele batia muito em individualistas, né, em nietzschianos, quer dizer, individualistas como um todo. Na verdade, o individualismo pro anarquismo, ele tá ligado ao coletivo, né? Não é aquela coisa de o coletivo passar em cima do individual, que nem o marxismo, mas o individual não pode passar em cima do coletivo, né? Tem que ser trabalho, que nem eu falei, em consenso, né? Alguns coletivos trabalham com consenso maioria, aí é um debate, mas o coletivo e o individual seriam respeitados ali. Mas qual é a diferença? Quando um anarquista fala de classe, qual é a diferença do marxismo? E aí se confunde, né? Para os marxistas, quem faria a revolução seria aquele trabalhador branco, fabril, né? Para os anarquistas, não. Quem é a classe trabalhadora? Quando eles falam em classe trabalhadora, né? Seria para o Bakunin o lumpen proletariado, que era aqueles explorados, né? Prostitutas, pessoas em situação de rua, ex-escravizados, né? Pedintes, eram classe trabalhadora. Porque para sobreviver, eles teriam que ou vender a força de trabalho ou ficar na fome. Então era a classe trabalhadora que poderia fazer a revolução junto, né? Então, para os anarquistas, classe trabalhadora era isso. Aqui tinha anarquistas que eram barbeiros, lixeiros, né? Inclusive militantes, muito eletricistas, né? Trabalhadoras de casa, que eram anarquistas, mulheres, mas que eram consideradas para ela classe trabalhadora, né? Não é essa classe trabalhadora branca, fabril. Quando se fala classe trabalhadora para os anarquistas, é esse amontoado de pessoas que são exploradas pelo capitalismo e pelo Estado, mas que só podem destruí-lo organizadas, né? Juntas, a partir tanto da organização política anarquista ou do vetor social, sindicalismo revolucionário, que abarca a luta que nem você falou, pode ser por moradia, transporte, né, lutas pequenas, mas principalmente a partir dos seus locais de trabalho, seus locais de exploração, etc, né? E pós-moderno, o que dá pra falar em poucas palavras? Pós-modernos são teorias que vieram depois, que nem eu falei, né? É amplo, tem pós-moderno para historiografia é uma coisa, para ciências sociais é outra, para os movimentos sociais é outra, mas são teorias, para mim, que é pós-estruturalista, né? Que negam o estruturalismo, porque os pensadores, né, marxistas, anarquistas, né, classistas, tentavam elaborar uma sociedade em que você estruturasse, né, a partir de uma crítica, uma resposta para isso, né? Pós-estruturalismo, ele não estrutura nada, né? Ele desconstrói coisas, né? E age a partir disso, né? Através de biopoderes, né? Que nem do individual, enfim, da narrativa, né? Das identidades, né?
Embora isso seja importante para o anarquismo, a gente estudar, né, como isso se dá, essas formas fluídas de identidade, enfim, porque a gente quer entender também a individualidade, ela não pode, né, deixar a luta de classes para trás, né? Esse embate aí não pode ser deixado para trás. Então, pós-modernismo, para mim, pós-estruturalismo é isso, né? A gente vê isso muito na esquerda, né? Por exemplo, hoje em dia, né? Um feminismo que age individualmente, né? Uma luta antirracista, mas que enxerga, se desloca, né? Não enxerga como uma luta dentro do capital contra o Estado. Para ele, racismo é uma identidade de opressão e o antirracismo é outra identidade de opressão fluida que se imbricam ali e podem ser resolvidas num debate narrativo, né? E isso não acontece para os anarquistas históricos. O antirracismo, por exemplo, se dá dentro da luta de classes, né? Só vai acabar o racismo quando os detentores dos meios de produção que fabricaram racismo para ter imperialismo foram destituídos. Óbvio, como a educação para esses trabalhadores brancos que reproduzem racismo for levado a cabo. Bom, vamos ouvir aí mais uma música. Agora vamos ouvir Invasores de Cérebros com Antimilitar e aí a gente volta com o Desobediência aqui. Estamos de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Tô aqui com o Cauã. Acabamos de ouvir aí o som do Invasores de Cérebro Antimilitar. Ô Cauã, a gente tava falando agora aí sobre pós-estruturalismo, pós-moderno e tudo mais. Por outro lado também, se você pegar algumas correntes mais autoritárias aí, os stalinistas, por exemplo, é bem comum eles usarem pós-moderno como um xingamento. Qualquer coisa que você for falar, você é pós-moderno, diferente do que eles discordarem, né? E aí a pergunta é meio assim, você não acha que também tem o problema de a gente cair num economicismo também? E o anarquismo historicamente sempre tratou dessas questões, né? E você falou um pouco e tem também no seu texto que tá no livro, falando contra o racismo, contra o machismo, contra o imperialismo, né? Todas essas coisas, mas imbricadas na luta de classe. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como fazer a crítica a essas questões sem cair no economicismo? É possível fazer isso? Então, de um lado, que nem eu falei, essas teorias que criticaram aí a União Soviética caíram para um lado totalmente anticlassista, nem individualista, né? E aí fica dois extremos. Mas, que nem eu falei, nosso livro é inspirado na história global do trabalho, transnacional do trabalho, né? Não vou ter tempo de falar, mas podem pesquisar. Que é uma derivação da história vista de baixo, que foi quando historiadores, né, marxistas ingleses, os marxistas, criticavam as posições de Stalin, economicistas, né? E começaram a estudar a classe trabalhadora a partir de suas resistências, né? Eles falam sua agência, mas sem diluir a luta de classes, né? Na verdade, a crítica deles é que os trabalhadores vão sempre fazer uma luta
conscientemente ou não política. Você não precisa de um programa político, que seria o stalinismo que eles estavam criticando, para ser uma luta política. A política se dá, né, na própria luta. E aí, libertários, marxistas heterodoxos, anarquistas contribuem com a história vista de baixo, né, que é para isso, né? Ou seja, negar essas teses economicistas, né, e eurocêntricas, que toda a luta tem que ser levar um caminho eurocêntrico branco, né? Mas também negar que tudo faz parte de identidades fluídas, não existe mais classe, é uma sociedade pós-industrial, porque isso empiricamente, nós historiadores do trabalho vemos que é mentira, né? Empiricamente, a fábrica ela não desapareceu, né? Embora tenha relações de trabalho mais informais, né, na sociedade de hoje em dia, né, depois da quarta revolução industrial, existem muitos trabalhadores de fábricas, por exemplo, na China, né, na Índia, nos tigres asiáticos. Então é uma sociedade pós-industrial onde? Na Europa. Ou seja, os pós-modernos falam que não são eurocêntricos, só que eles estão sendo eurocêntricos quando falam que luta de classes não existe. E esses trabalhadores informais, que nem eu disse para a teoria anarquista, que sempre existiu esse trabalho informal, não é de hoje, são trabalhadores que também precisam ser organizados. Não precisam ser organizados a partir daquele sindicalismo branco, né? Mas o sindicalismo revolucionário dá resposta para outras formas de organização, que não seja essa mais fechada, né? Pode ser coisas mais abertas. E movimentos sociais que se imbrincam com a luta de classes tem que ter mesmo. Porém, enxergando que a dominação de gênero, de classe, de raça, né? Todas as dominações para os anarquistas são importantes, né? A educação de todos os trabalhadores diante disso, né? Para destruírem, né? O Estado, né? Destruírem o capitalismo, né? E destruírem a alienação religiosa, né? A influência da religião na política, não necessariamente a fé particular. Bom, vamos aí ouvir a última música aqui do Desobediência. A gente vai ouvir agora Escrota tocando Desumana Ação. Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Infelizmente, para fazer a despedida aí, que o papo tava bom,
Agradecer aí ao Cauã por ter colado e trocado essa ideia aí sobre o anarquismo e o sindicalismo revolucionário, e deixar o espaço aí para você falar o que você quiser, deixar uma mensagem e também divulgar o livro, o Instituto, também a Resistência Popular, tudo mais. Então, quem quiser conhecer mais, né, a história do anarquismo e do sindicalismo, a partir dessa visão, podem acessar, né, na internet ITHA, né, Instituto de Teoria e História Anarquista. O livro tá PDF, outros textos estão, né, a gente trabalha numa perspectiva global, pesquisadores de todo mundo publicam, né, naquela perspectiva que a gente falou. E para conhecer mais a luta, né, anarquista, não só na roupa, né, na vestimenta, que nem a gente estava falando, podem conhecer, né, as associações que fazem luta de sindicalista revolucionária e anarquista, né. No Brasil a gente tem a CAB, né, e aqui em São Paulo tem a OSL, que é a Organização Anarquista Socialismo Libertário. Vocês podem entrar lá no site, né, ver. E sindicalismo revolucionário, né, a RP, que é a minha organização, né, Resistência Popular, tenta fazer uma luta que imbrica o sindicalismo e o sindicalismo revolucionário de certa maneira, né. Vocês podem conhecer também através do Facebook, página, mas também tem outras, né, que a gente pode citar, que tem outras tendências de sindicalismo revolucionário que vem do anarquismo, né, que nem eu falei, a COB, vocês podem entrar no site, né, que é a Confederação Operária Brasileira, tem a FOB, né, também, FOB, né, outros grupos anarquistas, Aliança Anarquista, tem outros que trabalham com a perspectiva cultural, né, que nem o Centro de Cultura Social, que é importante, e a Biblioteca Terra Livre, enfim, tem várias organizações que vocês podem adentrar aí e ver qual vocês mais gostam, debater para a luta, sim, né, contra essas opressões que a gente falou tanto aqui. Bom, quem quiser ouvir o Desobediência Sonora, todas as quintas-feiras a gente vai ao ar com um programa inédito aqui na Antena Zero, no site antenazero.com, às 18 horas nas quintas-feiras, e lá tem toda a programação da rádio, vocês podem ver todos os programas, ter acesso a todos os Desobediências Sonoras. E quem quiser ter acesso também ao Desobediência Sonora, o coletivo como um todo, acessa o site desobedienciasonora.milharal.org, e aí lá tem todos os links para os agregadores de podcast, para Rádio Cantareira, que também nosso programa vai pro ar, e é só entrar lá. Valeu!